Oi, gente. Então, eu estou recebendo um monte de dúvidas aqui em relação ao jejum intermitente. Então, vamos esclarecer algumas dúvidas assim. Não é obrigado a fazer. Então, eu amo jejum, todo mundo sabe, eu sou fã de jejum, eu vivo jejum. O jejum para mim me ajuda muito, principalmente quando eu cometo os meus excessos, que eu tento deixar para uma vez na semana, e semana passada nem cometi. Mas assim, não é obrigatório. Então, assim, quem ainda não estiver se sentindo confortável para fazer o jejum, que quiser, tipo, ficar um pouco mais, deixar o corpo um pouco mais adaptado à cetose, diminuir um pouco mais a fome, que isso vai acontecendo com o tempo, não fica preocupado. Você não vai ter malefício, não vai ter prejuízo. Vamos respeitar o tempo de cada um. Tem gente que se adapta mais rápido, tem gente que demora um pouco mais. Mais importante é você não desanimar da cetogênica, porque se não for agora, o jejum vai acontecer com o tempo, semana que vem ou na outra, mesmo que não aconteça agora, mais pra frente você vai conseguir fazer. Isso aí é uma consequência que acontece com todo mundo que faz dieta low carb e cetogênica. A gente acaba ficando realmente adaptado ao jejum, né? A gente tem um desapego à comida, que eu sempre falo que a gente desapega mesmo da comida. Então, não fiquem tensos, não fiquem preocupados, não encarem esse jejum como obrigação. Eu vou estar postando esses dias agora tudo sobre jejum, o que quebra o jejum, o que não quebra o jejum. Então calma, não fiquem nervosos. Se vocês quiserem adiar e tipo deixar passar todos os dias das informações do jejum para poder depois começar o jejum, não tem problema. Podem ficar à vontade, calma. Isso não vai atrapalhar o resultado, não vai interferir no emagrecimento, na perda de gordura. Então relaxem. Mas quem tiver, gente, fazendo bem o jejum, quem se sentir bem, quem não tiver dificuldade, e eu tenho visto que tem muita gente que já fazia jejum ou que tem feito sem dificuldade nenhuma, aí realmente a gente não pode, né, negar e nem deixar de dizer que o jejum ele acelera muito, né, o emagrecimento, não tem jeito. O jejum, diferentemente do que a gente pensava ontem, ele não traz antes, ele não traz malefício nenhum, né? Então, com o jejum, a gente não desacelera o metabolismo, né? Essa coisa de pensar que, o nosso corpo é igual uma lareira, isso daí é uma coisa muito arcaica, muito antiga. Hoje a gente sabe que quando a gente fica em jejum, a gente libera muita noradrenalina, então com isso a gente acelera o nosso metabolismo, né? O nosso gasto em repouso, a gente não fica cansado, desanimado, nada disso. Diferentemente também do que já se falou, a gente sabe hoje em dia que o jejum, principalmente quando você faz o jejum mais longo, estimula a sua produção de GH, que é o hormônio do crescimento, né? O nosso hormônio mais anabólico e mais lipolítico, né, que existe, que é o que a gente secreta muito na juventude e que vai diminuindo com o passar dos anos. E o jejum hoje é unanimidade, graças a Deus, todo mundo já sabe que ninguém morre, muito pelo contrário. Hoje em dia, tratamento para quem pretende ter uma vida longa e saudável, né? Então, longevidade hoje é igual a jejum. E vocês não precisam ter medo do jejum, porque jejum é vida, gente. Faz autólise, regenera tudo, dá disposição, bem-estar. Eu treino em jejum absoluto, meu treino é pesado. Então é isso. Então, em relação ao horário, se você. Por que eu sempre pego e acabo fazendo o jejum de noite ou de manhã? Geralmente de manhã para mim é mais fácil. Porque a gente ganha as horas da noite, né? Então a gente vê um monte de meme, um monte de piadinha, mas a verdade é que, mesmo quando a gente não faz dieta, durante toda a noite a gente entra em cetose por causa do jejum, das horas que a gente passa em jejum. Né? Então, se a gente estiver dormindo, lógico, na balada, ninguém vai ficar em jejum, porque às vezes come e tal. Mas, no geral, quando a gente dorme à noite, a gente entra em cetose. Então, por aí a gente já pode, né, derrubar todos os argumentos das pessoas que ainda insistem em dizer que cetose é prejudicial. Tanto não é prejudicial que o nosso corpo, durante todas as nossas noites de sono, ele entra em cetose. Então, quando você ganha essas horas da noite de sono, você já fez a maior parte do jejum intermitente, né? Eu acho que começar com 24 horas ou mesmo 18 horas, assim, de cara é muito complicado. Eu acho que 16 horas é maravilhoso, né? Já vi que teve gente que fez 17. Então, isso é uma vitória muito grande pra gente, né? Que jamais imaginou que um dia conseguiria sair sem comer. E quando você vai lá e vai comer, você percebe que você ficou 16 horas sem comer, 17 horas sem comer. E isso é uma vitória muito grande, né? E a gente tem que valorizar isso, porque pra gente,
principalmente aí eu vou falar em relação a quem como eu tem a compulsão pela comida, né? Hoje, agora há pouco eu atendi um paciente e ele falou, eu gosto de comer, então assim, a gente gosta de comer mais do que os outros, né? Eu gosto de comer, não tem jeito, meu óculos está torto. Mas, então pra gente o jejum ajuda muito nesse autocontrole e por isso eu sugiro, eu indico, tá? Então, mas é uma dica. E aí a gente vai aproveitar esse embalo e para dar uma acelerada agora nessa fase do emagrecimento, no sábado à noite, de sábado à noite para domingo, eu corrigi algumas coisas que estavam erradas lá no e-book do Egg Fest, mas provavelmente já vão me liberar amanhã, no máximo depois. Então no sábado à noite eu vou mandar para vocês, para no domingo vocês darem uma olhada e tal, uma destrinchada, uma relida, para quem ainda não conhece, a maioria já conhece, mas para ter noção dos detalhes. E aí eu sugiro que na segunda a gente entre com o protocolo do Egg Fest. E aí, se você entra com o protocolo do Egg Fest, você faz 2 ou os 3 dias de Egg Fest, e junto com isso você mantém a cetogênica, ainda consegue jogar aí 2 ou 3 dias de jejum, eu garanto que você vai embalar de vez, vai adaptar seu corpo rapidinho, vai ter um resultado ainda superior do que você achava que ia ter. Então, eu acho que o jejum agora vai ajudar a preparar já o terreno para entrar o Egg Fest. Aí você vai estar absolutamente sem fome. E aí a gente vai repetir o protocolo do Egg Fest até terminar o desafio. A gente vai associar os jejuns. Então, assim, vão ser sugestões. Como eu tô falando para vocês do jejum agora, vai ser sugestão também. Mas eu acho que vai valer muito a pena. E, assim, seca muito rápido, né, gente? Então, hoje eu me pesei. Eu não sou de me pesar, mas eu hoje me pesei porque eu achei que eu estava mais magra. E desde que começou o desafio, o outro desafio, eu acabei viajando, né? Então eu acabei postando vídeo até de lá, todo mundo acompanhou, mas eu acabei não fazendo tão bem a dieta e não consegui acompanhar, mas esse eu tô conseguindo acompanhar. Então, semana passada, a última vez que eu me pesei, eu tava com 63,5. E aí hoje, como eu acordei, realmente achei que o D já tinha falado, o D meu personal já tinha falado que tinha me achado mais magra. Hoje eu acordei e aí antes de tomar banho eu pesei e eu tava com 61,700. Então eu dei uma desinchada já, mas porque eu fiz a cetogênica e porque o jejum também acabou entrando e ele realmente acelera, né? Então eu acho que vai valer a pena. Eu vou fazer o protocolo do Egg Fest também, em 2 ou 3 dias, mas eu vou fazer. Porque é impressionante, eu recebi umas fotos da Jana, que fez o primeiro, e ela já era assim magra, né, um corpo bonito, mas o abdômen dela ficou bem definido com o protocolo da cetogênica, os 30 dias de cetogênica, né, então ela é nutricionista, ela até me mandou uma mensagem, e eu acho que vai ajudar tanto quem quer perder peso, quanto quem quer realmente definir mais, e não precisa perder tanto peso. Então, mas também vai ser uma sugestão. Quem quiser seguir o protocolo vai receber o link certinho do e-book, lê e fica à vontade. Mas quem não quiser, mantenha a cetogênica. E também quem não quiser o jejum, não tem problema. Contanto que mantenha a cetogênica, tá? Gente, acabei de falar lá no desafio, no outro desafio, né? No low carb, que a gente já recebeu o e-book corrigidinho do jeito que eu pedi. Semana passada eu revi, a gente pediu para corrigir, já recebeu direitinho. Parece que ficou tudo certinho, eu vou dar mais uma revisada hoje. Então amanhã à noite eu vou estar enviando para vocês, para todo mundo ler e tal, para quem não conhece, né? Mesmo para quem conhece, dá outra olhadinha, para ir na segunda, o ideal, assim, quem quiser, lógico, não é obrigado, mas quem quiser começar o protocolo, né, ou 2 dias, ou 3 dias, ou mesmo um dia, como eu falei para vocês da outra vez, então aí você já pode começar na segunda sempre é um dia perfeito para a gente fazer uma coisa assim diferente. E em relação ao intervalo de comida, se é obrigado a comer mesmo de 3 em 3 horas, o protocolo original, o Egg Fest original, criado por Jim Moore, diz que você deve comer de 3 em 3 horas, 5 porções, se eu não me engano, ao dia, mas eu não faço assim. Então o café da manhã realmente eu não como, e aí eu como no almoço, e às vezes eu como assim 2 ou um dia com mais fome assim, até 3 porções antes de dormir. E fico bem e tal, mas a gente não pode esquecer da hidratação, como eu falei para vocês, se hidratar bastante. E as folhas entram no nosso protocolo para que as fibras entrem, para que o nosso intestino não fique preguiçoso, né? Mas vocês vão receber tudo direitinho amanhã, à noite, quando eu for fazer a postagem de amanhã, eu já envio junto, tá bom? Então era só isso.